a book to give to you. I wrote the book, struggled a lot as a almost former Pharisee. I look forward. But my book is there. I'd like you and Elijah to have it. Okay. Thank you. Could you please select a volunteer? For the text? Por gentileza, irmãos, nós vamos iniciar agora. Haveria algum voluntário para ler as próximas passagens bíblicas? Por gentileza, um voluntário. Irmão, pode ler, por gentileza. Ali o Mateus, você pode levar o microfone ali até o irmão? De óculos, o irmão. Irmãos, podemos começar? Sí. Para todos los que han leído los textos, muito grato por sua participação. Vamos a orar. Vamos. Our Father in heaven, Nosso Pai que está no céu, we come before you nos aproximamos do Senhor novamente, at the beginning of our last study at this Congress. no início do nosso último estudo neste congresso, But we thank you, Father, that it is not the last study. mas agradecemos, Pai, porque não é o último estudo. You are touching our hearts. O Senhor está tocando em nosso coração, You are seeking to guide us o Senhor está buscando nos guiar on a new path of study, em um novo caminho de estudo, on a new appreciation of your great gift of Jesus Christ. em uma nova apreciação do maior dom que é o Senhor Jesus Cristo. We thank you so much for what you have been teaching us. Nós agradecemos muito por tudo que o Senhor já nos ensinou. We ask that your Spirit will continue with us as we have this last study. Nós suplicamos o Teu Espírito para que esteja conosco neste último estudo. Please help us to capture what it is that you want us to understand. Por favor, nos ajude a compreender plenamente o que o Senhor tem a nos apresentar. May you please open our hearts Por favor, abra nossos corações, so that these will not just be words that we are reading, para que não sejam apenas palavras que estejamos lendo, but it will be the very expression of our own hearts. mas que seja a expressão do nosso próprio coração. We thank you, Lord. Nós agradecemos, Senhor. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. We are going to continue on from where we were. Nós vamos dar continuidade a partir de onde nós paramos, Talking about the ministry of Christ while he was on this earth. falando sobre o ministério de Cristo enquanto ele esteve aqui na Terra. And I have a quote in respect to his childhood and when he was growing up as an adult. E aqui vamos ler uma citação a respeito de sua infância, enquanto ele estava aqui se desenvolvendo aqui na Terra. One moment, I've got to connect again. Okay. Okay. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na Terra. Todavia viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Este fato é uma repreensão aos que fazem depender de lugar, fortuna ou prosperidade o viver uma vida irrepreensível. Tentação, pobreza, adversidade, eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Yeah? 30 years he lived amongst the wicked inhabitants of Nazareth. Por 30 anos ele viveu no meio dos habitantes ímpios de Nazaré. And yet he remained without sin.
E ainda assim, ele permaneceu sem pecado. And this fact is a rebuke E este fato é uma repreensão to those people who think that they need to run away from the world in order to develop a perfect character. É uma repreensão àqueles que dizem, não, nós temos que nos separar do mundo para poder ter um caráter perfeito. How is character perfected? Como o caráter é tornado perfeito, é aperfeiçoado? Through adversity, Por meio da adversidade, poverty, pobreza and what? e o quê? Tentação. Ooh. Many people who go running to live in the country Muitas pessoas que fogem para viver no campo think that they're having a great victory over sin. pensam que ali eles terão uma grande vitória sobre o pecado. But no temptation is no victory. Mas sem tentação não há vitória. We read before in respect to John the Baptist. Anteriormente nós lemos a respeito de João Batista. O próprio João não ordenara a seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres. Pediu-lhes que dessem demonstração de arrependimento pela fidelidade a Deus no lugar em que ele os chamara. We need to pay close attention to this. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Do not listen to others Não ouçam outros who cause you to panic about where you are living. que fazem com que você entre em pânico a respeito do lugar aonde você está morando. If you are seeking God's will, Se você está buscando a fazer a vontade de Deus, and God is wanting for you to leave where you are, e Deus já mostrou para você que Ele deseja que você saia de onde você está, He will open the way. Ele abrirá o caminho. You can look, Você pode ver, observar, but don't panic. mas não entre em pânico. Pânico? Panic? Wait for God. Espere pelo Senhor. It might not be His will, Pode não ser naquele momento a sua vontade, or it might be another time. ou em algum outro momento, But you are where He wants you to be. mas você está aonde Ele deseja que você esteja. And He has a work for you where you are. E Ele tem uma obra para você aonde você está. I have seen Adventists, Eu tenho visto adventistas, many Adventists, muitos adventistas, panic entrarem em pânico about living in the city. sobre pelo fato deles estarem vivendo na cidade. And in trying to get out of the city, E ao tentar sair da cidade, they have made some terrible mistakes. eles cometem erros terríveis. And in the end, E no final, they have no money eles ficam sem dinheiro and they have to live with their family e eles muitas vezes têm que viver com os familiares in the city. na cidade. And I've been to visit some of these people. E nós fomos visitar algumas dessas pessoas. And when we went out of the house on the Sabbath day to go for a walk, E quando saímos da casa no dia de sábado para fazer uma caminhada, all of the neighbors todos os vizinhos turned their backs viraram-lhe as costas and walked inside their houses. e entraram nas suas casas. If God opens the way for these people to go live in the country, Se o Senhor abriu a porta para que essas pessoas fossem morar no campo, will they be a blessing in their community? eles deveriam ser uma bênção na sua comunidade? No. Eles eram uma bênção na sua comunidade? We need to learn to be a blessing where we are. Nós precisamos aprender a ser uma bênção onde nós estamos. Then if God wants us to go out of the city, Então, se o Senhor Deus deseja que saiamos da cidade, it won't to be hiding for the sake of hiding. We will not be there to hide from the world. nós não estaremos lá nos escondendo do mundo, But we will be a blessing in our local community. mas nós seremos uma bênção na nossa comunidade local. I understand Eu compreendo the benefit of living
apart from society. Eu compreendo os benefícios de viver separado da sociedade. For what? Para quê? Recharging the battery. Para recarregar as baterias. Recharging our communion with God. Refazer a nossa comunhão com Deus. Recharging our physical energies. Recarregar as nossas energias físicas. For what? Para quê? Going back amongst society Para voltar na sociedade and serving them. e servi-los. This was the life of Enoch. Essa foi a vida de Enoque. He did not hide from the world. Ele não se escondeu do mundo. Yes, he had a home in the country, Sim, ele tinha um lar no campo, but it was only to recharge that battery, as we say today. mas era apenas para recarregar as baterias, que é uma expressão como nós utilizamos hoje. Jesus Christ would go into the mountains at nighttime Jesus Cristo subia as montanhas no período da noite to make sure that connection with his Father was firm. para ter certeza de que a sua conexão com o Pai era firme, era forte, And to pray for the people. e para orar pelas pessoas. And when that sun came up, E quando o sol surgia, he went back to work. ele voltava ao seu trabalho. The character is built O caráter, ele é construído through adversity, por meio da adversidade, poverty, da pobreza through temptation. e tentação. If we try and avoid all of these challenges in life, Nós temos tentado evitar todos esses desafios na nossa vida. obviously poverty depends on the providence of God, É claro que no caso da pobreza depende da providência de Deus, but adversity and temptation, mas adversidade e tentação, if God permits these things in your lives, se o Senhor Deus, if he permits these things in your lives se o Senhor Deus permite estas coisas na sua vida, for a reason. é por uma razão. And all things work together for good for those that love God and accord according to his purpose. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Don't run ahead of him. Não se adiante à frente dele, As we read before, como lemos antes. don't stress about the circumstances. Não vá avante das circunstâncias. Fortune or prosperity or an easy life. No. Sorte, prosperidade, uma vida fácil. Não. God permits things in our lives because he has a reason. O Senhor Deus permite algumas coisas em nossa vida porque Ele tem um propósito. And if we are trying to run away from society, Se nós temos tentado fugir da sociedade, it means we don't have the new heart. significa que nós não temos um novo coração. Because if we have the new heart, Porque se tivéssemos um novo coração, we will live the life like we're reading that Christ lived. nós viveríamos a nossa vida como nós lemos que Cristo viveu a vida dele, semelhantemente. A scripture. Vamos Let's ler a read- palavra de let's Deus. read these scriptures. É Mateus? Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas de um velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Salt. Sal. If it stays inside the salt shaker, Se está dentro de um recipiente para sal, um it saleiro, has no benefit. não há benefício algum.
Salt must be mixed with the food in order to be a benefit. O sal precisa estar misturado com o alimento para que haja algum benefício. We hide from the world, Nós nos escondemos do mundo, there is no benefit to the world. não há benefício algum para o mundo. The light of the world. A luz do mundo. What use is the light if it's hidden away? Como você verá a luz se ela está escondida? It's useless. É inútil. It has to shine into the darkness. A luz precisa brilhar na escuridão. Simple principles São princípios muito simples that we have not laid hold of, que nós grasped. não temos assumido para nós, Because we listen to the voices of human beings. porque nós temos ouvido a voz de seres humanos. We don't study for ourselves. Nós não temos estudado por nós mesmos. I have tried to encourage people to get a little more involved in their communities. Eu tenho tentado encorajar as pessoas a se envolverem mais em suas comunidades. And they tell me, E elas me dizem, but they will contaminate me. mas essas pessoas vão me contaminar. If you don't have a genuine conviction, Se você não tem uma convicção genuína, no experience with Christ, se você não tem nenhuma experiência com Cristo, yes, they will contaminate you. sim, eles contaminarão você. But Mas, if you have a new heart, se você tem um novo coração, if you know Jesus Christ by experience, se você conhece o Senhor Jesus Cristo por sua experiência pessoal, if you are focused on studying His life in your spare time, se você está concentrado em estudar a vida de Cristo no seu tempo livre, if in your prayers you are pleading with Him to live His life in you, se nas suas orações você está suplicando para que Ele viva a vida dele em você, the people will not contaminate you. as pessoas não contaminarão você. You will contaminate them É você que as contaminará with God's grace. com a graça de Deus. Because when we go to visit with the people, Porque quando você vai visitar as pessoas, when they open their doors to us, quando elas abrem as portas de suas casas para nós, we are going with a very strong purpose nós vamos até lá com um propósito muito forte and a prayer. e uma oração. Father, E uma oração assim: Pai, I want these people eu quero que estas pessoas to know how much you love them saibam o quanto o Senhor as ama through their interactions with me. por meio da interação delas comigo. Hide me, Father. Esconde-me, Senhor. Do not permit them to see me. Não permita que elas vejam a mim. I want that they will see you. Eu quero que elas vejam o Senhor em mim. And when we go among the people with that mentality, Então, quando nós vamos até as pessoas com esta mentalidade, with that prayer constantly coming from our heart to God, com essa oração constantemente saindo do nosso coração para Deus, you will have the most amazing experiences with the people out there in this world. você terá as mais maravilhosas experiências com as pessoas lá fora. Because we are to be the salt. Porque nós temos que ser o sal. We are to be the light. Nós temos que ser a luz. We are to be a benefit in this world. Nós precisamos ser trazer benefício ao mundo. But we can only give what we have. Mas nós só podemos dar aquilo que nós temos. And if we have Jesus Christ Se nós temos Jesus Cristo and His beautiful nature in our hearts, e a sua linda natureza em nosso coração, other lives will be changed through their interactions with us. outras vidas serão transformadas por meio da interação conosco. And you see there in verse 16, E você vê no verso 16, it says, "Let your light shine, que diz: deixai a vossa luz brilhar, that they may see your good works, para que eles vejam as vossas boas obras, and they will glorify who? e eles glorifiquem a quem? Because they will see something in your life Porque eu verei algo na sua vida that is not human. que não é humano. And they will know E eles saberão
it did not originate in you. que não se originou em você. And they will glorify God E eles glorificarão a Deus, because they will sense that God Himself has visited with them. porque eles saberão, eles terão a sensação de que o próprio Deus os visitou. Amen? Amém? What a privilege this would be. E que privilégio seria esse? And so we can talk as Adventists so much about obedience to the law, Então, como adventistas, nós poderíamos falar muito a respeito de obediência à lei. let's think a little bit about what obedience really is. Vamos analisar o que obediência realmente é. The very next verse, verse 17. O verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Christ came to fulfill the law. Cristo veio para cumprir a lei. And in fulfilling the law, E ao cumprir a lei, it gives us a demonstration ele nos dá uma demonstração, of what true obedience to the law is. ele nos dá uma demonstração do que realmente a obediência à lei é. What is the true fulfillment of the law? O que é o verdadeiro cumprimento da lei? Let's read this experience here. Vamos ler essa experiência em Mateus 22, de 35 a 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. And so Christ summarized those 10 commandments Então, o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos nestes dois. in love to God No amor a Deus and what? e o quê? I have seen many Adventists striving with all their power to fulfill that first commandment. Eu tenho visto muitos adventistas lutando com todas as suas forças para cumprir este primeiro mandamento. But I've never seen an Adventist seeking to fulfill the second. Mas eu nunca vi um adventista lutando para cumprir o segundo. We're always thinking of me and my salvation. Estava sempre pensando em mim e em minha salvação. When we have the new heart, Quando nós temos o novo coração, we will not only hate sin, nós não somente odiaremos o pecado, but we will love our neighbor. mas nós também amaremos o nosso próximo. Prepare yourself for that. Prepare-se para isso, Because if you want the new heart, porque se você quer um novo coração, your life is going to change. a sua vida vai mudar, Your attitude is going to change. a sua atitude vai mudar. The things we once loved, we will hate. As coisas que antes amávamos, passaremos a odiá-las. And the things we once hated, As coisas que anteriormente nós odiávamos, my neighbor, meu vizinho, meu próximo, por vizinho, exemplo. vizinho, yeah. Neighbor, né, In vizinho. a sense, yeah. It makes so much noise, Esse meu vizinho faz tanto barulho. so annoying. You will love him. Você o amará. Você. Prepare yourself. It happened to me. Wow, it's so... I'm ashamed now. I blushed. you should I translate blushed, that. Elijah. You should translate that for the people. Eu estou dizendo que essa sou eu. Ele disse, você deveria traduzir isso. Ai, que vergonha. Eu estou envergonhada porque é exatamente isso. O vizinho barulhento. Porque como a minha... Explain. In to them. Portuguese, you understand. Como minha sogra.
está acidentada e devido aos meus pais idosos, bem idosos, estão agora morando na casa em Cunha, nós precisamos passar um tempo maior lá. E a vizinha, neighbor, a vizinha, que eu preciso amá-la agora. Ela faz tanto barulho com aquelas músicas que vocês já conhecem. No sábado, ô Senhor, tem misericórdia, Senhor. E eu disse, I told my sons, my family, eu nunca, queridos, é vergonhoso, mas é real. Eu orei para que ela fosse embora dali. Mas eu não orei para que Cristo alcançasse o coração dela e tirasse aquelas músicas dela, porque elas são sujas demais. Terrível. Where my wife and I live, Onde eu e a minha esposa moramos, we live in front of a mechanic's workshop. nós moramos em frente a uma mecânica. Não. Yeah, mechanic. Uh-huh. No, it has Taller. it has another name, borracheria. No. Uma borracharia, Não, uma oficina mecânica. Uh-huh, mechanic. Oficina mecânica. Uma oficina Donde mecânica. arreglan carros. Onde conserta, fix automobiles? Oficina mecânica. Borracharia, oficina mecânica, tudo lá mesmo. And I have a good friend who is a neighbor of ours. E eu tenho um grande amigo que é o nosso vizinho. I really appreciate this young friend of mine. Eu realmente gosto muito deste jovem amigo. He is always happy to talk with me about the things of God. Ele sempre fica muito feliz de conversar comigo a respeito das coisas de Deus. But he has a passion, Mas ele tem uma paixão, motorbikes. que são motos. And because of his influence in the town, E por causa da sua influência na cidade, all the young men are buying motorbikes. todos os jovens estão comprando motos. But these are motorbikes for motocross. Mas são motos para motocross, esporte, aquelas esportivas, Much louder. que são muito mais barulhentas. And all day long, there are these motorbikes. E toda vez ali na rua, com aquelas motos, brum, 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 brum. Exactly. Right? And there's a speed bump in the front of my house. A speed bump. Ah, e tem uma lombada em frente? Uh-huh. Em frente à casa dele, uma lombada. And so at 3 o'clock in the morning, the trucks come past, E às 3 da manhã, os caminhões passam ali. braking with their engine. E eles vão freando. Brake? With the engine. Uh-huh. E eles vão freando o motor. Com aquele barulho. The whole house vibrates. A casa toda vibra. But we are where God wants us to be. Mas nós estamos aonde Deus quer que estejamos. And because of where we are, E porque nós estamos ali, we know the people. nós conhecemos as pessoas. We are good friends with everyone in the community. Nós somos amigos de todos ali naquela comunidade. And yes, it is hard at times to find peace. Sim, é verdade. É difícil encontrar um momento em que tenhamos paz. And we want to complain and get angry at the neighbors. E nós queremos reclamar e ficamos chateados e queremos reclamar com os vizinhos. And we pray that God will take away the noise. E nós oramos para que o Senhor tire aquele barulho de perto de nós. But you know what? Mas sabe, He didn't take away the noise. Ele não tirou o barulho. He changed our hearts. Ele mudou os nossos corações. And so these things do not bother us anymore. Então aquelas coisas não nos incomodam mais. Amém. Instead of changing the circumstances, Ao invés de mudar as circunstâncias, change the mind. mudar a mente. And whoever we want to condemn out there, whoever it is that we want to condemn out there, Então quem quer que você vá condenar lá fora, don't forget, não esqueça, they don't have the light that you have, eles não têm a luz que você tem
Therefore, E portanto, they do not have the sin that you have, eles não têm o pecado que você tem. because we are judged according to the light that we Porque have. nós somos julgados de acordo com a luz que nós temos. And there was an angel that one day explained to Ellen White, E houve um anjo que uma vez explicou a Ellen White: if there is no light, se não há luz, there is no sin. não há pecado. And so who are the greater sinners in this world? Então, quem são os maiores pecadores neste mundo? Us. Nós. Me. So don't be so quick to condemn your vizinho. Então, não seja tão rápido em condenar o seu vizinho ou o seu próximo. Just be a silent testimony. Dê o seu testemunho silencioso. What is the purpose of the new heart? Qual é o propósito do novo coração? Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. They are created for what? Eles são criados para quê? For themselves? Para eles mesmos? For His glory. Para a glória dele. And we all understand what is the glory of God, right? E nós entendemos o que é a glória do Senhor, certo? O caráter. When Moses said to God, "Show me thy glory," Quando Moisés disse ao Senhor, mostre-me a tua glória, God revealed to him his character. Deus revelou a ele o seu caráter. And so why does God recreate humanity? Então, por que que o Senhor Deus recriou a humanidade? For his character. To reveal his character. Para revelar o seu caráter. But remember, Mas lembre-se, we're talking about character. nós estamos falando sobre caráter. We're not talking about vindicating the law of God. Não estamos falando de vindicar a lei de Deus. I'm talking about Eu estou falando, revealing God's character of love in the earth. eu estou falando sobre revelar o caráter de amor de Deus nesta terra. Ellen White says that when Christ hung upon the cross, Ellen White diz que quando Cristo estava ali pendurado na cruz, he vindicated the character of God. ele vindicou ali o caráter de Deus. She says that at the end of 1,000 years, Ela disse que ao final de mil anos, he will again vindicate his character. ele novamente vindicaria o seu caráter. When Christ died upon the cross, Quando Cristo morreu na cruz, the affections that those in the universe still had for Satan ela disse que as afeições que os anjos ainda tinham por Satanás, those affections were ripped out of their hearts. aquelas afeições foram arrancadas, tiradas de seus corações. In that moment, E naquele momento, they knew that God was just. eles tiveram a confirmação de que sim, Deus é justo. Today, Hoje, the universe knows that it is possible to keep God's law. Hoje o universo sabe que sim, é possível guardar a lei de The Deus. universe knows that Satan lied. O universo sabe que Satanás mentiu. Before who does God need to be vindicated today? Perante quem o Senhor Deus precisa ser vindicado hoje? This world of human beings. Perante este mundo de seres humanos. But there's only one way to vindicate the character of God. Mas há apenas uma forma de vindicar o caráter de Deus. Love. Por meio do amor. What is the summary of those 10 commandments? Qual é o resumo de todos os 10 mandamentos? Love to God Amor a Deus and love to fellow men. e amor ao próximo. If you want to talk about vindicating God's character, Se você fala sobre vindicar o caráter de Deus,
we must talk about his love. Nós devemos falar sobre o seu amor. Let's read a quote. Vamos ler uma citação. Parábolas de Jesus. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador mediante a humanidade. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. What is it that Christ wants more than anything else? O que é que Cristo deseja mais do que qualquer outra coisa? People who will represent his true character. Pessoas que representem o seu verdadeiro caráter. What does the world need? O que o mundo precisa? Do seu espírito e Human beings seres humanos. who are willing to be used by God as channels of his love. É isso que ele precisa, de seres humanos que desejem, Who will be Willing to be channels que of his love. desejem ser canais do seu amor. This comes from the last chapter of Christ's Object Lessons. Esta citação vem do último capítulo de Parábolas de Jesus. The last half of the last chapter. A última metade do último capítulo. And if you want to know what the loud cry really is, E se você quiser saber o que o alto clamor realmente é, read the last half of that chapter. leia a última metade do último capítulo. You will see Você verá a very strong correlation between the work we should do and how Christ lived his life. Você verá uma correlação muito grande entre como nós deveríamos viver e Christ And how Christ lived his life. e como Cristo viveu a sua vida. The Pharisees, Mateus 23, 23, os os fariseus. fariseus, Fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Yep, that's talking about us. Isso aqui está falando de nós. We talk about judgment, Nós falamos do juízo and we're careful to, all these other little details of the law. e somos muito cuidadosos com todos esses detalhes da lei, But the more important points, mas os pontos mais importantes, mercy and faith, misericórdia e fé, we don't even know what mercy is. nós nem sequer sabemos o que é misericórdia. Let's read it. The same thing somewhere else. Vamos ler a mesma coisa em Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Everything else Todas as outras coisas, except menos the love of God. o amor de Deus. True obedience. Verdadeira obediência. What is it? O que é isso? Again, from Desire of Ages. Novamente, no Desejado de Todas as Nações. And did you notice that many of my quotes come from the Desire of Ages, E vocês perceberam que muitas das minhas citações vieram do Desejado de Todas as Nações, Steps to Christ, Caminho a Cristo and Christ Object Lessons. e Parábolas de Jesus. Books that we have read many times. Livros que nós já lemos várias vezes.
And yet it's like it's all new to us. E mesmo assim parece que é tudo novo para nós. Amazing, isn't it? Isso não é incrível? It was my experience too. Essa foi também a minha experiência. I didn't like Steps to Christ. Eu não gostava de Caminho a Cristo. I saw it as very legalistic. Eu achava que era um livro muito legalista. I only got condemnation out of it. Eu só extraía condenação dali. Now all I see is Christ in that book Agora tudo que vejo ali é Cristo and His love. e o seu amor. I don't know how Eu it não happened, sei como isso aconteceu, but the book is completely different to me now. mas o livro é completamente diferente para mim agora. It's incredible. Incrível. Obedience. Here it is. Obediência. Em sua vida e ensinos, Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado mistério que tem sua origem em Deus. Deus não vive para si. Criando o mundo, mantendo todas as coisas, Ele está constantemente ministrando em benefício de outros. Faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Esse ideal de ministério confiou Deus a seu Filho. A Jesus foi dado pôr-se como cabeça da humanidade para que, por seu exemplo, pudesse ensinar o que significa servir. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço. Serviu a todos ajudou. Assim viveu ele a lei de Deus e, por seu exemplo, mostrou como podemos obedecer a mesma. How did He fulfill the law of God? Como ele cumpriu a lei de Deus? By serving all, Ao servir a todos, by helping all. ao ajudar outros. God does not live for Himself. Deus não vive para si mesmo. This is the true fulfillment of the Ten Commandments. Esse sim é o verdadeiro cumprimento dos 10 mandamentos. And when God gives you the new heart, E quando Deus lhes der o novo coração, you will love to serve. você amará servir. Simple principle. Um princípio simples, From the same book. do mesmo livro. O grão de trigo que conserva a própria vida não produz frutos, permanece sozinho. Cristo poderia, se preferisse, salvar-se da morte, mas se o fizesse, fizesse isso e permaneceria só. Não poderia levar filhos e filhas a Deus. Unicamente entregando a própria vida podia ele comunicar vida à humanidade. Somente caindo no solo para morrer se poderia tornar a semente daquela vasta colheita, a grande multidão redimida para Deus dentre toda nação e tribo e língua e povo. If He refused to die, Se ele recusasse morrer, there would have been no harvest não haveria colheita, of souls. colheita de almas. We continue. E o texto continua. A essa verdade liga Cristo a lição de sacrifício que todos devem aprender. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12, 25. Todos quantos desejam produzir frutos como co-obreiros de Cristo, devem cair primeiro no solo e morrer. A vida deve ser lançada na cova da necessidade do mundo. O amor próprio, o próprio interesse devem perecer. E a lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. O lavrador conserva seus cereais, lançando-os fora, por assim dizer. O mesmo quanto à vida humana, dar é viver. A vida que há de ser conservada é a que se dá abundantemente em serviço para Deus e o homem. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo neste mundo, conservá-la-ão para a vida eterna. You want eternal life? Você quer a vida eterna? By sacrificing your life in love
of Christ for others. Então, precisa sacrificar a sua vida em amor por Cristo, no amor de Cristo neste mundo. É a lei do sacrifício, é a lei da conservação da vida. A vida gasta para o próprio eu é como o grão que se come. Desaparece, mas não há aumento. Junte o homem para si tudo quanto pode. Viva, pense e faça planos para o próprio proveito. Sua vida passará, no entanto, e ele nada terá. A lei do serviço do próprio eu é a lei da destruição de si mesmo. I have a grandmother. Eu tenho uma avó. She's 97 years of age. Ela tem 97 anos. She lives on her own. Ela vive sozinha. She doesn't take any medication because she doesn't need it. Ela não toma nenhuma medicação porque ela não precisa. And until last year, E até o ano passado, at 96 years of age, quando ela estava com 96 anos, she was still driving a car. ela ainda estava dirigindo o seu carro. And she would work at a store that the church has where they sell used clothing. E ela costumava trabalhar numa loja que a igreja mantém, vendendo roupas. And with her car, E com o seu carro, she would go and pick up other sisters from the church ela pegava o carro e ia buscar outras irmãs da igreja. or neighbors from her community. Ou então vizinhos da sua comunidade. And she would take them to the supermarket to buy what they needed to buy. E levava-os até o supermercado para que eles pudessem comprar o que eles precisavam comprar. Then she would take them back to their house, help them carry their bags inside. Então ela levava eles de volta para casa, ajudava eles a carregar as suas sacolas. She would go home, Ela voltava para sua casa then take her dog walking for a few kilometers. e pegava seu cachorro para fazer uma caminhada por alguns quilômetros. She's 97 years of age. She doesn't drive, but the rest of her life is the same. Ela agora está com 97 anos, não dirige mais um carro, mas o resto da sua vida está igualzinho. Well, Bem, I'm getting there, darling. So maybe she's lived so long então talvez ela esteja vivendo por tanto tempo, because she lives in the country. porque ela mora no campo. No, she lives in the city. Não, ela vive na cidade. No. She's lived for so long because she is vegetarian. Ela viveu tanto tempo porque ela é vegetariana. No, she eats meat when her family is visiting. Não, ela come carne quando ela visita, Quando sus filhos estão visitando. quando os filhos a visitam. How can she live for so long? Então, como pode ela viver por tanto tempo? Because her life is a blessing. Porque a vida dela é uma bênção. Ever since I have memory of her, Sempre a memória que eu tenho dela, I have never seen her do anything for herself. eu nunca a vi fazendo nada que fosse para ela mesma. Each day of the week, Cada dia da semana, when I was younger, quando eu era mais jovem, she would visit the homes of her children and their grandchildren. ela visitava os lares dos seus filhos, dos seus netos. She would help with the cooking, help with the cleaning. Ela ajudava a cozinhar, ajudava na limpeza. She would visit the homes of her neighbors Ela visitava o lar dos seus vizinhos, who had difficulty taking care of their children. ajudava eles a cuidarem dos seus filhos. She would help with the responsibilities there. Ela os ajudava com diversas tarefas lá, Until she lost her license. até que ela perdeu a sua driving license, até que ela perdeu a sua carteira de motorista. Actually, she didn't lose it. Na verdade, ela não a perdeu, She gave it in ela entregou, because she was losing her confidence in driving because her eyesight was little. porque ela entregou a sua carteira porque ela estava perdendo a sua confiança na sua habilidade de dirigir devido à diminuição da sua visão, da sua capacidade de visão. But you can still read and see. Mas ela continua, consegue ler, consegue ver. It's just that driving a car, if you make a mistake, you affect others.
É só que, ao dirigir um carro, se ela comete um erro, isso vai afetar outras pessoas. But even until 96 years of age, she was still visiting with all the family, with all the neighbors, cleaning their houses and everything. Então, até os 96 anos, ela estava visitando os vizinhos, os filhos, os netos, limpando as casas, ajudando. Todas as coisas ela continuava fazendo. And so why has she lived for so long with such good health? Então, por que ela tem vivido por tanto tempo e com uma saúde tão boa? She says it's because she has faith in God. Ela diz que é porque ela tem fé em Deus. And I believe that's part of it. E eu creio que sim, que isso é parte, faz parte. But there's another reason. Mas há outra razão. It's because her life is a blessing in the earth. Porque a vida dela é uma bênção aqui nesta terra. She doesn't live for herself. Ela não vive para si mesma. She lives to bless others. Ela vive para abençoar outros. And so God says, here, have more years, more years, Então, more aqui years. estão mais anos para você, mais anos para você. Because she is salt in the earth. Porque ela é sal na terra. She's a light in the earth. Ela é uma luz na terra. And those who will give their lives to serving others, E aqueles que dão a sua vida para servir a outros, they are the ones who will live forever. eles são estes que viverão eternamente. But while we are yet in this earth, Mas enquanto eles estão aqui nesta terra, God will bless us so that we may be a blessing to others. Deus nos abençoará a fim de que sejamos uma bênção para outros. Do you remember in the days of the early Christian church, Vocês lembram nos dias da igreja primitiva? there was a lady that died. Houve uma senhora que morreu, And Dorcas. Dorcas. And the church prayed that God would revive her. E a igreja se reuniu e orou para que Deus a ressuscitasse. Why did God revive her? Por que que Deus a ressuscitou? Because her life was a blessing. Porque a vida dela era uma bênção. She lived to serve. Ela vivia, excuse me, ela vivia para servir. And like my grandmother, Igual a minha avó. and everything she did, she gives the glory to God. E tudo o que ela faz, ela dá glória a Deus. This is the secret of life, Este é o segredo da vida. eternal life. Vida eterna. But my wife wants me to emphasize Minha esposa deseja que eu enfatize that my grandmother is an extremely happy person. que a minha avó é uma pessoa extremamente feliz. And she contaminates everyone with her happiness. Já ia repetir em inglês, I'm sorry. Ela contamina as pessoas com a sua alegria. This is what God wants us to be in the earth. É assim que nós precisamos ser nesta terra. I'm serving you. Ok, no problem. Você precisa. Ok, thank you. There is so much more that I wanted to share with you, Há tantas coisas mais que eu gostaria de compartilhar com vocês, but we don't have much time, mas nós não temos muito tempo. and we all have the ability to read and study for ourselves. E todos nós teremos a capacidade de estudar por nós mesmos. But I must emphasize Mas eu devo enfatizar that you cannot force yourself to serve, que você não pode forçar a si mesmo a servir. because you might be tempted to think Porque você pode ser tentado a pensar if the true keeping of the commandments que a verdadeira guarda dos mandamentos is loving and serving my neighbor, é amar e servir o meu próximo, then, well, I need to force myself to do that so I can be saved. então eu preciso me forçar a fazer isso para que eu seja salvo. No, my friends. Não, meus amigos. The people out there, As pessoas lá, they will know it's not from your heart. elas saberão que não é do seu coração. They won't be interested. Eles não estarão interessados. But if we seek the new heart, Mas se nós buscarmos o novo coração, it will be natural será natural to serve. servir. And you know,
I nearly Grato. I thought about canceling my attendance at this meeting, Eu pensei, really? at this conference. Really? Eu pensei em cancelar a nossa vinda a este congresso. Why? Por quê? Because last week in Mexico, Porque na semana passada, no México, they had some torrential rains. aconteceram chuvas torrenciais. And in the regions where the rains fell, E nas regiões onde as chuvas caíram, it's very mountainous. são regiões montanhosas, And there were towns buried by rock slides. então houve cidades que foram soterradas por avalanches de pedras, de terra. And many other towns were isolated because the avalanches destroyed the roads, covered Então, and destroyed the roads. Muitas outras cidades ficaram isoladas porque as avalanches cobriram as rodovias de acesso. The rains fell on last Thursday, As chuvas que caíram na terça-feira passada, Wednesday and Thursday, Eh, the 2 days. terça e quarta, And by the segunda of this Monday, isso, na segunda-feira there were- passada, just in our state, somente no nosso estado, there were still 150 communities incomunicados. então havia 150 comunidades totalmente incomunicáveis, No access at all. sem nenhum acesso. Further down in the lower areas, E nas regiões mais baixas, cities were completely flooded. todas as cidades foram completamente inundadas. I saw a video Eu vi um vídeo of a bus station, de uma estação de ônibus and the water was almost at the top of the bus. que a água estava quase no topo, estava quase cobrindo o topo do ônibus. And so the people have lost. Então, Much. as pessoas tiveram grandes perdas. On Sunday, No domingo, we went with some friends to try and visit one of the towns. nós e alguns amigos tentamos visitar algumas dessas cidades. And we could only go so far on the road. E nós só conseguimos chegar na rodovia And then we had to walk for 2 hours. até um determinado ponto, e dali nós tínhamos que andar por mais duas horas. And there were literally areas where the road, between the road and the cliff, were about this wide. Então, havia muitas áreas em que o espaço entre a rodovia e o despenhadeiro era desse tamanho. And we had to walk along here Nós tínhamos que andar por aqui, because over the edge where the road was, porque na beirada ali, onde estava a rodovia, there was about 60 meters down. havia caído, havia despencado o barranco, né, 60 metros para baixo. The water removed massive amounts of dirt, of rock. Então, a água havia levado uma gigantesca quantidade de terra, de rocha e tudo. There was one part of the road, Havia uma parte da rodovia we had to climb over the rock que foi necessário passar por cima da rocha, and they were about at the height on top of the road of a 4-story building. 40 andares. E era mais ou menos a altura de 4 andares, o tamanho da rocha, a altura da rocha. Era mais ou menos de 4 andares e eles precisaram escalar. It will be years before they fix this road. They'll probably have to look for somewhere else. Vai levar anos para consertar tudo aquilo. Provavelmente será mais fácil construir uma outra rodovia. And this is just the first road entering these mountainous regions.
E essa foi apenas a primeira rodovia que dava acesso a essa região montanhosa. After walking for 2 hours, Depois de caminhar por 2 horas, passing people pessoas passando, who were carrying food that they were bringing from further up the hill, carregando comida que eles haviam trazido de outra região, numa região ali montanhosa, where it wasn't affected. que não foi afetada. They were taking the food back to their town. Eles estavam pegando a comida lá e trazendo para a cidade. We're able to get a ride in someone's car to the towns that we wanted to visit. Nós precisamos pegar carona no carro de uma outra pessoa para chegar até as cidades que nós queríamos visitar. And when we visited with the people, E quando nós visitamos com as pessoas, they said they had no food. eles disseram que não tinham comida. In the stores, the shelves were empty. E todas as lojas, os mercados estavam fechados. Or if there is something to sell, E se havia algo para vender, the price is inflated. o preço estava extremamente elevado. It was heartbreaking. Era de cortar o coração. And this was just some of the first towns entering this mountainous E region. essa foi apenas uma das primeiras cidades antes das outras que viriam depois. That day, and Muitas pessoas yes, morreram, many people died. muitas mesmo. Many. More than they want to say publicly. We went Floating. we went to this town and there was Nós fomos a essa cidade, there was a huge waterfall havia uma imensa cachoeira, where normally there's no water, onde normalmente não havia água lá, very dirty water, água muito suja, and there was a lady with her children cleaning their clothes in that waterfall. e havia uma senhora com crianças, filhos, lavando suas roupas naquela água suja. Because their house had filled with mud. Porque a casa deles estava repleta, tomadas por lama. And earlier that day, E naquele mesmo dia, mais or cedo, the day before, ou no dia anterior, the people had found an arm as pessoas encontraram um braço, in the river. um braço no rio. Massive amount of destruction. Uma destruição gigantesca. We went back to our town, Nós então retornamos para a nossa cidade and that day and night, the military was working on making a new route. e through the durante, mountains. e durante o dia e a noite, a equipe de militares estavam trabalhando em um novo acesso, uma nova estrada de acesso. And 8 o'clock in the morning on the second Fera, E 8 o'clock in the morning, E às 8 horas da manhã da segunda-feira, our friends nossos amigos, who are not Adventists, que não são adventistas, they published on their Facebook eles publicaram no seu Facebook and on the WhatsApp group of the town e também naquele grupo da cidade, das pessoas da cidade, the photos of the destruction we had seen and the As- situation. as fotos da destruição que nós havíamos visto. By 2 o'clock in the afternoon, Às 2 horas da tarde do mesmo dia, we had 4 camionetas nós tínhamos 4 caminhonetes full cheias of clothing, de roupa, of food, de comida, of water, de água, tortillas, tortilhas, ready to deliver to these towns. tudo pronto para distribuir nessas cidades. At the same time as we were preparing this caravan of cars, Ao mesmo tempo em que nós estávamos preparando esta caravana, in the same town, na mesma cidade, with other neighbors, com outros vizinhos, they were preparing more camionetas eles estavam preparando mais caminhonetes to take to another town. para que levar mantimentos para outra cidade. And so this Monday passed in the afternoon. Então, na segunda-feira passada, no período da tarde, We went with these neighbors to deliver food to these towns. nós saímos com os nossos vizinhos para distribuir alimentos, mantimentos na cidade. On the new route that the military has opened.
usando o novo caminho, a nova rota que os militares haviam construído. And it's a very dangerous road. E é uma rodovia muito perigosa. We had to come back at night time, and it was very dangerous. Nós tivemos que voltar à noite e realmente foi muito perigoso. But we arrived at this town. Mas quando nós chegamos nessa There were cidade, 2 towns eram 2 cidades with food and blankets and clothing. com alimento, com cobertores, com roupas. And the people just cried. As pessoas começaram a chorar. And they said, E eles disseram, "Thank you for remembering us." obrigada por lembrarem de nós. And when we would go to we were leaving each of those places, E quando estávamos partindo daqueles lugares, they would come and say, "Thank you so much." e eles vinham até nós e diziam, muito, muito obrigada. And I would say to them, E eu disse a eles, thank the Lord, agradeça ao Senhor, because all of this comes from Him. porque tudo isso vem dele. And the people would say, yes, yes, gracias, Señor. E todas as pessoas diziam, graças, graças, Senhor. I didn't want to come Eu não queria vir para cá, because I wanted to continue working with my neighbors in delivering more supplies, porque eu gostaria de continuar com os meus vizinhos a distribuir mais mantimentos. because as they continue to open the roads, Porque à medida que eles iam abrindo mais rodovias, the communities would become accessible. as comunidades mais distantes teriam acesso. They're all Catholics. Eles são todos católicos. But what do we read about Jesus Christ? Mas o que nós lemos sobre Jesus Cristo, He never asked, what creed are you? ele nunca pergunta qual é o seu credo. To what church do you belong? A que igreja você pertence? He saw in every single individual Ele vê em cada indivíduo someone who needed to hear God's calling. alguém que precisa ouvir o chamado de Deus. And you know, the people in our community, Então as pessoas em nossa comunidade, they're all Catholics. eles são todos católicos. And they were happy to empty their kitchens of what they had and to donate. E eles estavam felizes em esvaziar a sua cozinha para dar tudo o que eles tinham às pessoas em necessidade. When I was a legalist Quando eu era legalista and a disaster happened, e um desastre aconteceu, do you know what my attitude was? sabe qual era a minha atitude? Let the dead bury the dead. Deixe os mortos enterrar os mortos. And I've seen this attitude with many Adventists. E eu tenho visto essa atitude com muitos adventistas. I've spoken with Adventists Eu falei com adventistas who have spoken of the need of helping in such situations, who have spoken to their leaders about the need to help. Ok, eu conheço adventistas que falaram com seus líderes a respeito da necessidade de ajudar nessa situação. Or any kind of help, even in the local community, if someone needs food or something. Mesmo na comunidade local, porque alguém poderia precisar de comida ou de alguma outra coisa. And these people say, the church says to them, E a igreja disse a eles, no, there are organizations that specialize in that. That's their work. não precisa. Tem uma organização já trabalhando nisso, eles são especializados nesse tipo de trabalho. I don't believe that was Christ's attitude. E eu não acredito que esta seja a atitude de Cristo. Now, obviously, we're not to get fully involved in humanitarianism. É claro que nós não devemos, não estou querendo dizer que temos que estar completamente envolvidos em trabalho humanitário. But in our community, Mas nas nossas comunidades, within our sphere of influence, ali na nossa esfera de influência, we have a responsibility. nós temos uma responsabilidade. And yes, other people could help those who have needs. E é claro, aquelas pessoas poderiam sim ajudar as outras pessoas que têm necessidade. But will they have the correct
influence? Mas eles teriam a influência correta? Can they tell them this comes from God? Eles são capazes de dizer isso vem de Deus, God loves you? que Deus os ama. These are opportunities Essas são oportunidades to serve. de servir. And when God calls us to serve, E quando o Senhor Deus nos chama para servir, they're opportunities estas são to oportunidades sow seeds. de plantar sementes. Don't expect the harvest in the same moment. Não espere uma colheita no mesmo momento. A seed. Uma semente. When God wants to give the loud cry, Quando o Senhor quiser que nós demos o alto clamor, who will He use? quem Ele usará? People who have hidden themselves from the world, Pessoas que se esconderam do mundo, people who are arrogant, thinking they're better than everyone else, pessoas que são arrogantes, achando que elas são melhores do que os outros, people who have condemned their neighbors, pessoas que condenaram os seus vizinhos, or will He use people ou Ele usará pessoas who are appreciated in their society? ou Ele usará pessoas que são queridas pela sociedade. When that final message is given to the world, Quando essa mensagem final for dada ao mundo, the people will not make their decision so much based on the message itself, as pessoas não tomarão a decisão baseados na mensagem em si, no tanto, não tanto na mensagem em si, but they will make the decision based on their experience with those who preach that message. mas eles tomarão a decisão baseado também naqueles que estão pregando a mensagem. And if we have been arrogant, exclusive people, E se nós tivermos sido pessoas arrogantes, thinking only of ourselves, pensando somente em nós mesmos, the people will not listen to us. as pessoas não ouvirão. He's a hypocrite. Não nos ouvirão, dirão que somos hipócritas. And so God will not use those people. Então Deus não usará essas pessoas. He will only use the people Ele somente usará as pessoas who have a new heart, que têm um novo coração, who are not full of themselves, que não estão cheias de si mesmas, but have been a blessing where they are. mas que têm sido uma bênção onde quer que elas estejam. And maybe they never were able to speak too much about the things of God. E talvez elas nem tenham sido capazes de falar muito a respeito das coisas de Deus. But through their actions, Mas por meio de suas ações, the people know that they are sincere and they are loving. as pessoas saberão que elas são sinceras e que elas são amorosas. And they will say to each other out there, E eles dirão isso para outras pessoas. shh, shh, shh. Listen to what they're saying. Ei, ouçam o que essa pessoa está dizendo. Because this person is very genuine. Porque essa pessoa, ela é muito verdadeira, muito genuína. This is the reality, my friends. Essa é a realidade, meus amigos. The work of the loud cry begins now. A obra do alto clamor começa agora, In our interactions with the people. nas nossas interações com as pessoas. And I'm not going to tell you how to work. E eu não vou dizer a vocês como você deve desenvolver essa obra. You have to learn for yourselves. Você tem que aprender por si mesmo. And maybe you'll do some things different to what I would do. E talvez você faça coisas diferentes das que eu faço. And maybe I will do things different to what you would do. E talvez eu faça as coisas diferentes do que você faz. But the gospel has a companion. Mas o evangelho tem um parceiro, um acompanhante. Liberty of conscience. Liberdade de consciência. God is working in each of us and using us according to His plans where we are. O Senhor Deus... It was too long, I'm sorry. God is working in each of us O Senhor Deus está trabalhando em cada um de nós, according to His plans de acordo com os seus planos, where we are.
onde nós estivermos. And so there's no looking or judging of others. Então, não olhemos ou julguemos os outros. We're too busy serving. Nós não faremos isso porque estaremos muito ocupados servindo aos outros. But we're also trusting that God is working in your lives. Mas também confiando de que Deus está trabalhando na sua vida. And so seek the new heart. Então, busque um novo coração. Seek Christ. Busque a Cristo. No Christ, no new heart, no salvation. Sem Cristo, sem um novo coração, não há salvação. The work begins here. A obra começa aqui. Then the external change will happen. Então, as mudanças exteriores acontecerão. True obedience. Verdadeira obediência. Not only hatred of sin Não apenas o ódio ao pecado and victory over sin, e vitória sobre o pecado, but a life of service. mas uma vida de serviço. And my friends, E meus amigos, if He has created us for His glory, e se o Senhor nos criou para a sua glória, so that we may reveal His true character in the earth, para que Ele possa revelar o seu verdadeiro caráter aqui na terra, by Him living in us, ao Ele viver em nós working through us, e trabalhar por nosso intermédio, we will fulfill the purpose of our creation. nós estaremos cumprindo o propósito da criação. And do you know what we will experience? E sabe o que nós experienciaremos? A joy like we could not even imagine. Uma alegria, um contentamento que nós nunca poderíamos imaginar que teríamos. And I speak from my own experience. E eu falo isso pela minha própria experiência. Because when the Lord began to open my heart up to others, Porque quando o Senhor começou a abrir o meu coração para outros and to give me a heart that loves to serve, e a dar-me um coração que amava o serviço, amasse servir, I began to experience a joy that I never imagined even existed. eu comecei a experimentar uma alegria que eu nem sabia que ela existia. So I was a little bit selfish. Então eu era um pouco egoísta. Because I didn't want to come here. Porque eu fui um pouco egoísta porque eu não queria vir aqui. I wanted to keep serving Eu queria continuar servindo because it gives me a lot of joy. porque me traz muita alegria. Because there's this wonderful opportunity Porque são oportunidades maravilhosas to tell people para dizer às pessoas that God loves you. que Deus as ama, God has remembered you. que Deus lembra delas And these blessings come from Him. e que as bênçãos vêm dele. My friends, Meus amigos, I leave these thoughts with you. eu deixo estes pensamentos com vocês. I thank you for coming here this weekend. Eu agradeço por vocês terem vindo aqui neste final de semana. I thank you for hearing me. Agradeço por me escutarem. And indeed, my prayer is E verdadeiramente a minha oração é, that even though my own words and expressions have not been perfect, muito embora as minhas palavras e expressões não tenham sido perfeitas, I am trusting that the Holy Spirit has been speaking to each one of you according to your needs. é minha oração que o Espírito Santo tenha falado a vocês de acordo com as suas necessidades. And I pray E eu oro that you will experience the new heart. que vocês possam experienciar o novo coração. The study that I had prepared for after this first one today, O estudo que eu preparei depois deste final de semana was in respect to that change. é em relação a esta mudança. It doesn't happen in a moment. E não acontece em um momento. Actually, do we have time for one more quote? I'm going to read one more quote. Vamos ler apenas mais uma citação. Because we have a problem. Porque nós temos um problema. We are always looking for change in ourselves. Porque nós estamos sempre procurando mudanças em nós mesmos.
And this is in the sixth part, sexta palestra. Nossa autovocação. Ah, nossa alta vocação, ok. And because we do not see change in ourselves, E porque nós não vemos a mudança em nós mesmos, we panic. nós entramos em pânico. And we start to think, "Oh, I need to do something." Nós começamos a pensar, eu preciso fazer alguma coisa. Não. Trust that God is working. Confie que Deus está trabalhando. We'll finish with these two paragraphs. Nossa meditação matinal, nossa alta vocação. É o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus disse que havia de mandar ao mundo, que nos muda o caráter à imagem de Cristo, e quando isto é efetuado, refletimos como em um espelho a glória do Senhor. Isto é, o caráter daquele que assim contempla a Cristo é-lhe tão semelhante, que quem o olha vê o próprio caráter de Cristo a refletir-se como de um espelho. De maneira imperceptível para nós mesmos, somos transformados de dia em dia, de nossa própria maneira de ser e vontade, para os modos e a vontade de Cristo, para a beleza de seu caráter. Assim, crescemos à estatura de Cristo e inconscientemente refletimos-lhe a imagem. The first paragraph was not there. That's fine. Can I read it? Não? Okay, yeah. Olhar a Jesus, demorar em suas virtudes, misericórdias e pureza, criará na vida completa aversão pelo que é pecaminoso e intenso anseio e sede de justiça. Quanto mais acuradamente discernirmos a Jesus, tanto mais veremos os próprios defeitos de caráter. Confessai então essas coisas a Jesus e com sincera contrição de alma, cooperai com o poder divino, o Espírito Santo, para afastar essas coisas. Amém. Can you see it repeated again in the writings of Ellen White? Você consegue ver isso repetidas vezes nos escritos de Ellen White? That by looking to Christ, Que ao olhar a Jesus, we will come to hate sin. nós vamos odiar o pecado. And this was supposed to be read before this paragraph. Isso deveria ser a parte primeira do parágrafo anterior. But we've read it. And did you see here Mas você viu aqui that in a way imperceptible to ourselves, de maneira que é imperceptível para nós mesmos. we will be changed. Nós seremos mudados. The change into Christ's image will be unconscious to us. Então, crescer e mudar a estatura de Cristo acontecerá de forma inconsciente. Remember this. Lembre-se disso. Very important. Muito importante. Because Satan will come to you and say, you're not doing very well. Então, porque Satanás virá até você e dirá o seguinte, você não está conseguindo. Okay. Say, yeah, I could do better. E você pode dizer, sim, eu poderia fazer melhor. Get on your knees. Então, fique de joelhos. Make sure you're continuing to commit your heart to Christ. Assegure-se de que você continua a comprometer o seu coração a Cristo. Examine yourself. Examine a si mesmo. What are you doing with your phone when you're on the toilet? Então, o que você está fazendo com o seu celular enquanto você está ali no vaso sanitário, no banheiro? Remember, the free time is when we can see what's in the heart. Lembre-se que é no tempo livre que nós sabemos o que está realmente no coração. But remember, Mas lembre-se, first the blade, then the ear, and then the full corn in the ear. então primeiro a semente, depois o grão na semente, depois o fruto maduro. It's a step. São passos. The Lord is working. O Senhor está trabalhando. The new heart does not happen overnight. O novo coração não acontece do dia para a noite. In some people's experience, it's very quickly. Na experiência de algumas pessoas, isso ocorre muito rápido. In other people's, it takes a bit longer. E em outras pessoas, isso demora um pouco mais. But that change, Mas essa mudança, we ourselves will not see. nós mesmos não perceberemos.
Other people may see it. Outras pessoas podem ver. And they may want to praise us for what we're doing for them and say, wow, you're so wonderful. E outras pessoas querem elogiar pelo que elas têm conquistado. Uau, vocês são tão maravilhosos. No, it's not me. Mas não sou eu. This is God. Isso é Deus. But do not become discouraged. Mas não se desencoraje. If you keep looking at Christ, Mas se você continuar olhando para Cristo, you will be changed into His image. você será mudado na sua imagem. And it is our failure to understand this E é nosso fracasso, a nossa falha em compreender isso that has caused us to think que tem nos levado a pensar that looking at that serpent on the stick que olhar aquela serpente no mastro makes no sense. não faz sentido. Because we want to see change in ourselves. Porque nós queremos ver mudança em nós mesmos. And so we think just by studying the life of Christ, no, we have to do something. E nós pensamos, não, eu só estudar a vida de Cristo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. This is why we've still continued along the old Adventist traditional way. E é por isso que nós continuamos naquele antigo caminho do adventismo tradicional. Because we haven't understood. Porque nós não compreendemos. If we will keep looking, Se você continuar contemplando, we will be changed. nós seremos transformados. So do not be discouraged. Então não fique desmotivado. God will change your heart. Deus mudará o seu coração. May the Lord bless each and every single one of you. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. That wherever you're at in life, E onde quer que você esteja nesta vida, you will know that Christ is with you. você saberá que Cristo está com você. Whatever your challenges are and your trials, Quaisquer que sejam os seus desafios e as suas provações, Jesus is one with you. Jesus é um com você. He's going through it with you. He's going through it with you. Ele passará por tudo junto com você. Study Him, Estude Cristo. and you'll find the answer for every problem. E você encontrará a resposta para todos os problemas. May God bless each and every single one of you. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. And I would like to ask if any particular individual is impressed that they would like to say a closing prayer, and for all of us that are here. Se alguém sentir no coração que possa fazer uma oração final para todos nós que estamos aqui, para nós finalizarmos. Thank you, brother. Obrigado. Nosso amante, querido Deus que nos faz habitas, nosso Senhor, Salvador, nosso Criador, nosso tudo. Nós só temos que te agradecer por tantas bênçãos, por paternal cuidado. Nós agradecemos primeiramente porque tuas misericórdias se renovam toda manhã. E por isso, Senhor, nós estamos aqui. Nós temos muito para te agradecer hoje por tudo que tens feito por nós. Nós agradecemos porque nos trouxeste aqui em paz e segurança. Nos agradecemos porque tu colocaste na mente da irmã Cleo de preparar esse encontro, para que pudéssemos estar aqui juntos para aprender mais sobre ti, sobre os encantos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós agradecemos por todas as pessoas que se dedicaram a estar aqui, nos ajudando aqui, para que esse evento fosse uma realidade na nossa vida e fosse tão bem feito e com tão boas circunstâncias aqui. Agradecemos também pelo irmão Cameron, que se dedicou também a estar aqui conosco, nos ensinando. Agradecemos pela tradução da irmã Cleuman também. Muito obrigado por essas mensagens todas de fé, de inspiração, mensagens que nos motivam a ser melhores, teus filhos, fazer a tua vontade, andar em teus caminhos, representar o teu caráter, de tal maneira que possamos, muito em breve, estar contigo novamente no teu reino. Senhor, agora ao partirmos daqui, leva-nos em paz para os nossos lares. Amém. Leva-nos, Senhor, com a certeza de que nós entendemos um pouquinho mais sobre esses encantos incomparáveis de Cristo. Sim, Senhor. Que Cristo habite em nós. Amém. Que nós tenhamos o corpo de Cristo e a mente de Cristo. Amém. Que viva em nós. De tal maneira
Que nós possamos, como Paulo dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive. Amém. Senhor, dá que possamos ser uma luz, ser sal na terra também. Amém, Pai. Enquanto tu não vens, não voltas, que possamos ser não auxiliador e ajudadora para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Guarda-nos em teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.